Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre um dos instrumentos processuais talvez mais poderosos e, com certeza, um dos mais controversos do nosso sistema, a reclamação. Ela está lá nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil. Sabe, ela foi pensada para ser uma espécie de guardiã da coerência do nosso ordenamento jurídico, mas a aplicação dela na prática, principalmente quando a gente olha pela ótica dos tribunais superiores, mostra um campo cheio de debates e, eu diria, de limitações bem estratégicas. Para a gente começar, vamos pensar num problema bem prático. Imagina só que um juiz, lá na primeira instância, simplesmente ignora uma tese que foi fixada num incidente de resolução de demandas repetitivas, o famoso IRDR. Ou pense em outra situação. Ele vai lá e decide uma matéria que, na verdade, é de competência originária de um tribunal superior. E aí, qual é o caminho que a parte prejudicada tem para seguir? Pois é, a reclamação é exatamente a resposta que o sistema dá para essas situações. Ok, a primeira grande questão dogmática, o primeiro ponto que a gente precisa resolver é qual é a natureza jurídica da reclamação. Ela funciona como um recurso, ou seja, é um desdobramento do direito de ação que já foi exercido, ou ela seria uma ação autônoma, uma provocação completamente nova, originária, lá no tribunal? Entender isso é a chave para a gente compreender todos os limites e as possibilidades desse instrumento. Olha, hoje em dia, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são bem pacíficas sobre isso. A reclamação é um meio autônomo de impugnação. Ela é, de fato, uma verdadeira ação. E o ponto central aqui, preste atenção, é o objetivo dela. Ela não quer só reformar ou anular a decisão, como faria uma apelação, por exemplo. O objetivo dela é cassar a decisão. Ou seja, ela fulmina, ela destrói aquele ato judicial que está violando a competência ou a autoridade do tribunal. E essa citação do grande professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves, ela ilustra essa ideia com perfeição. A reclamação inaugura uma relação processual totalmente nova, que nasce diretamente no tribunal competente, e o objetivo dela é muito específico, é preservar a ordem e hierarquia do sistema judiciário. Então, que fique claro, é uma ação, não é um recurso. Colocando lado ao lado, a diferença fica gritante. Pega um recurso típico, como a apelação. Ele é voluntário e o que ele busca é a reforma da decisão, certo? Agora, olha para a reclamação. Ela tem hipóteses de cabimento taxativas, ou seja, é um rol fechado, previsto na lei, e o objetivo dela é muito mais drástico, é a cassação do ato. Essa distinção é absolutamente fundamental para usar a reclamação do jeito certo. Beleza, já entendemos a natureza dela. Agora vamos para a parte prática. Em quais situações exatamente a lei autoriza que a gente use a reclamação? E aqui o Código de Processo Civil é bem claro e, eu diria, bem restritivo. O artigo 988, que é o coração da matéria, nos dá 4 cenários principais. Primeiro, para preservar a competência do tribunal, quando um juiz de instância inferior a usurpa. Segundo, para garantir a autoridade de uma decisão específica daquele tribunal, que está sendo simplesmente ignorada. E os dois últimos, que são a alma do sistema de precedentes qualificados, né? Eles servem para garantir a observância de súmulas vinculantes do STF e também das teses firmadas em incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, e em incidente de assunção de competência, o IAC. Olha, tão importante quanto saber quando usar a reclamação é saber quando ela é proibida. E é justamente aqui que a coisa fica mais complicada, que surgem as maiores controvérsias e que a jurisprudência se torna ainda mais importante. A primeira e mais importante proibição, que está consolidada lá na tese 2 da edição 276 do Jurisprudência em Teses do STJ, é o uso da reclamação como um sucedâneo recursal. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se existe um recurso próprio, um recurso cabível contra aquela decisão, você não pode simplesmente pular essa etapa e ir direto para a reclamação. Ela não é um atalho processual, de jeito nenhum. A segunda grande barreira é o tempo. O parágrafo 5º do artigo 988 e a tese 3 da mesma edição do STJ são claríssimos. Uma vez que a decisão transitou em julgado, que ela se tornou imutável, a reclamação não pode mais ser usada. Ela serve para corrigir um erro enquanto o processo ainda está rolando e não para rescindir uma discussão que já foi encerrada pela coisa julgada. E agora, vamos mergulhar na interpretação específica do Superior Tribunal de Justiça. O STJ, historicamente, tem uma visão bem restritiva sobre o cabimento da reclamação. E entender essa visão é simplesmente essencial para qualquer profissional do direito hoje em dia. Nosso foco agora vai ser nas edições 276 e 277 do Jurisprudência em Teses, que é aquela publicação que compila o entendimento do tribunal sobre o tema.
A posição do STJ, como a gente vai ver, acabou moldando e muito os limites práticos da reclamação no Brasil. Essa citação, que vem da reclamação 36.476 de São Paulo, é talvez o ponto mais chocante e contraintuitivo para muita gente. Basicamente, o que ela diz é que a reclamação não serve para forçar um juiz ou um tribunal a seguir uma tese que foi fixada pelo próprio STJ em um recurso especial repetitivo. A pergunta que fica é, mas por quê? A resposta para essa pergunta está numa mudança legislativa que foi crucial e, para muitos, bem polêmica. A redação original do CPC de 2015, lá no artigo 988, previa o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos. Só que aí veio a Lei 13.256 de 2016 e, numa alteração feita antes mesmo do Código entrar em vigor, ela suprimiu essa expressão, deixando só IRDR ou de IAC. E aqui está o pulo do gato. O STJ interpreta essa mudança como uma opção política do legislador. A conclusão do tribunal é que o Congresso Nacional, de forma ativa, de forma deliberada, retirou do alcance da reclamação o controle da aplicação das suas próprias teses firmadas em recursos especiais repetitivos. Essa é a essência da tese 4 da edição 276 e do famoso julgado na reclamação 36.476. E essa lógica restritiva, ela continua. A tese 5 da mesma edição do Jurisprudência em Teses deixa claro que a reclamação também não é o caminho para obrigar a aplicação de súmulas do STJ, que, vale lembrar, não tem aquele caráter vinculante como as súmulas do STF. Esse quadro aqui resume a posição do tribunal de um jeito que não deixa dúvidas. Descumprimento de repetitivo, de súmula ou mesmo de jurisprudência dominante do STJ? A resposta para o cabimento da reclamação é invariavelmente não. Na prática, o cabimento da reclamação perante o STJ ficou drasticamente restrito àquelas hipóteses de usurpação da sua competência e de desrespeito a uma decisão específica que foi proferida num caso concreto. Bom, diante de tudo isso, que conclusões a gente pode tirar? E mais importante, qual é o impacto dessa interpretação toda para o nosso sistema processual? E isso nos leva à grande questão crítica, ao debate final. O CPC de 2015 foi todo construído sobre a ideia de fortalecer o sistema de precedentes, de buscar isonomia e segurança jurídica. Aí eu pergunto, ao fechar a porta da reclamação para o controle da aplicação dos próprios recursos repetitivos do STJ, será que a gente não está paradoxalmente enfraquecendo a força desses mesmos precedentes? É um debate que está em aberto e que é de extrema relevância para o futuro do nosso sistema de justiça. Para a gente fechar e amarrar tudo, vamos recapitular os pontos essenciais. Primeiro, reclamação é uma ação autônoma, com hipóteses taxativas. Segundo, as vedações contra o uso dela como um atalho recursal ou depois do trânsito em julgado são absolutas. E terceiro, e talvez o mais importante na prática, o STJ tem uma interpretação bem restritiva, excluindo o cabimento para forçar a aplicação das suas próprias teses de repetitivos e também das suas súmulas. Bom, eu espero que essa análise mais aprofundada tenha ajudado a esclarecer um pouco os contornos tão complexos da reclamação. Para continuar recebendo conteúdo jurídico denso, atualizado e direto ao ponto como este, já sabe, né? Se inscreva no canal e ative as notificações. A gente se vê na próxima!